Temos a oportunidade, mais uma vez, de nos aprofundarmos na palavra de Deus e de meditarmos naquilo que Ele quer comunicar. Nestes momentos que já temos adorado, ouvido, temos sido incentivados e Deus nos reserva mais um pouco, para que neste momento possamos nos debruçar diante daquilo que Ele quer nos falar, quer nos dizer. E te convido a fazer isso com todo o temor, com toda a reverência, porque disso dependerá a sua vida, a sua busca, o seu clamor, os seus dias. Por isso eu peço que você abra a palavra do Senhor no livro de Esther, capítulo 4. Leremos a partir do primeiro verso. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando em voz alta, em alta voz, e saltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar, porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta que você foi levantada à condição de rainha. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Este é um tremendo relato que nos salta aos olhos, porque tem muitas emoções envolvidas. Estamos no tempo do Império Persa.
O povo de Israel acabara de sair da Babilônia, um primeiro grupo voltando do cativeiro. E antes que o segundo grupo retornasse do cativeiro com Esdras, aqui nos encontramos neste relato de Ester. E este relato quer nos chamar a atenção de como podemos instrumentalizar, de como podemos operacionalizar a nossa busca e levar a Deus as nossas súplicas nos dias mais sombrios da nossa vida. Mas não apenas isso, meditando sobre esse texto, penso que muito daquilo que nós devemos fazer por displicência ou por um olhar discernindo adequadamente o que está à nossa volta, esse texto então nos ensina que devemos estar num outro patamar de relacionamento com o Senhor e de leitura da realidade. Então, se é importante, olhando esse texto, saber e ter os caminhos, a receita de como buscar ao Senhor e clamar em momentos de aflição, esse texto também nos diz que, tendo os olhos calibrados para enxergar bem o que se passa em nossa volta, nós também devemos buscar ao Senhor com intensidade, com fervor, e pela necessidade que Ele venha sobre nós e sobre o nosso tempo. Por isso, meu irmão, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Você pode repetir comigo? É tempo. Mas talvez alguém possa dizer, é sempre tempo de buscar ao Senhor. É verdade. Mas esta frase nos é provocativa justamente pelo fato de que não estamos buscando ao Senhor como deveríamos. Não estamos vivendo um relacionamento com o Senhor que Ele deseja. Será que a vida que eu levo com o Senhor, será que como eu enxergo a realidade, está de acordo com a forma como Deus olha, como Ele está enxergando? Você se lembra, naquele episódio da Torre de Babel, Deus pediu para que as gentes se dispersassem, as famílias, e eles resolveram parar. E a maldade começou a imperar entre aquelas pessoas. E o texto bíblico é muito interessante, que vai dizer o seguinte: Deus olhou e viu. Deus olhou e viu a maldade daquele tempo e o que estava acontecendo. O que temos olhado e visto? A começar em nós e a começar ao nosso entorno. Mas eu tenho para mim que não estamos olhando adequadamente, por isso não estamos enxergando os grandes desafios que temos à frente. Se é necessário buscarmos e suplicarmos, e tantas vezes com intensidade, do tamanho do problema que se apresenta, também é verdade que precisamos instrumentalizar essa busca ao Senhor, olhando e enxergando adequadamente o que está acontecendo em nosso entorno. E nós temos o que enxergar, eu te garanto, meu irmão. Mesmo que vivemos em relativa paz, mas há grandes guerras e batalhas espirituais sendo travadas. E talvez estamos tão dispersos, estamos tão acomodados, estamos tão displicentes em enxergar a realidade como ela é, ou como Deus enxerga, que temos sido tomados por essa apatia, por esse desânimo. Alguém foi reclamar com Jesus: se os discípulos não jejuam, todo mundo jejua. Discípulos de João. Aí Jesus fala para aquelas pessoas: olha, enquanto o noivo está presente, não é necessário que se jejue, mas virá um tempo que isso será sim necessário. E que tempo é esse, meus irmãos? É este tempo que nós vivemos até que Jesus retorne. Esses são os últimos dias. E nos últimos dias sobrevirão. E a Bíblia vai nos falando, nos narrando. Esse texto nos é impressionante, porque nos narra a história de uma moça criada pelo seu primo, ficou órfã. E o seu primo, Mordecai, adota essa menina
Hadassah é o seu nome, Esther como a conhecemos. E num dado momento o rei, como nós aqui lemos sobre ele, nesse texto, nesse livro, ele tem um desentendimento com a sua esposa Vasti. E desse desentendimento, Vasti é tirada da sua majestade. O rei fica invocado com ela. Mas resumo da ópera, em dado momento ele se lembra de Vasti, e então os seus sábios conselheiros dizem para ele: ô rei, vamos à busca de uma nova rainha para você. Então emitiu-se um decreto e foram em busca de uma nova rainha para o rei. E quem se candidatou? Hadassah. A Bíblia vai nos dizer que ela era uma menina muito bela, muito bonita. E assim ela fez. E o que a história vai nos dizer, nos capítulos, então, desse texto? Que ela acha graça, primeiro para o recrutador e depois diante do rei. Ela se torna rainha. Por esse tempo, Mordecai, o seu pai, o seu primo, seu pai adotivo, ficava sempre muito próximo à entrada da casa do rei. A que tudo indica, ele poderia ser um eunuco ou ter alguma atividade mais específica que o texto não diz, mas o interessante é que ele sempre está por dentro do que está acontecendo. E ele descobre então uma trama contra o rei. Para Esther, Esther faz esta situação conhecida diante do rei, e então o problema é resolvido. E nesse mesmo tempo, nesse mesmo período, Amã, o oficial do rei, se torna ainda mais proeminente diante do rei. E este homem começa a ser exaltado, começa a ser reverenciado por todos, de forma que quando ele passa pelas portas do rei, do palácio, todos o reverenciam e até o adoram, porque a própria lei mandou que fizesse isso, porque o próprio rei o elevou àquela condição. Mas Mordecai, o pai adotivo de Esther, não o fazia. E dia após dia isso acontecia. De forma que começaram a questionar: por que você não faz isso? Por que você não se rende se isso é uma lei? E ele então revela que ele era judeu. E Amã, indignado com aquilo, descobrindo que também ele era judeu, e por nutrir raiva dos judeus, resolve então dar cabo, não apenas de Mordecai, mas de todo o povo judeu. Olha que situação dramática. Então Amã chega diante do rei e fala: olha, existe um povo que não segue os nossos costumes, ou o costume dos povos. Vamos acabar com eles, e não somente isso, acabando com eles eu lhe trarei grande soma de dinheiro. O rei tira o seu sinete, então, o seu anel de sinete, entrega a eles e fala: faça o que você quiser. E ele então faz um edito, para que então os judeus sejam exterminados. Olha que situação, meus irmãos. E a história se desenrola então, e nós chegamos a este ponto onde nós estamos, em que Mordecai, sabendo daquilo tudo, começa a ficar desesperado, a se lamuriar, a se colocar em jejuns, em pano de saco. E não somente ele, o texto vai dizer que aonde o edito chegava, o povo judeu ficava desesperado e corria a se lamentar. E Susã, o texto vai dizer que ficou perplexa com tudo isso. E a partir desse momento, a busca pelo Senhor se torna mais intensa. Até que um dado momento, Deus envia o seu socorro, reverte essa história. Aquilo que foi intentado contra Mordecai e o povo judeu se volta para o próprio Amã, que é enforcado. E não somente isso, é feito um novo edito, um contra-edito, para que os judeus pudessem se defender. E através disso, os judeus se defenderam e conseguiram uma grande vitória. Ou seja, essa história nos diz acerca de um Deus da provisão. Um Deus que, sendo buscado, Ele vem em favor do seu povo, daquele que o busca, daquele que o teme. E não somente isso, Ele quer nos usar para os seus bons propósitos, para os seus fins. E não apenas isso. Não apenas Ele é um Deus de provisão, Ele não apenas é um Deus que responde à oração,
mas através de nós, nos faz romper em vitórias, com fé e com coragem. Temos sido afligidos, talvez uns mais, outros menos, talvez a sua aflição seja tamanha. Eu quero te dizer que este Deus, o Deus de Ester, de Mordecai, do povo judeu lá atrás, é o mesmo Deus hoje, meu irmão. Ele quer fazer em você, e Ele quer que para isso você o busque, você se renda a Ele. É tempo de buscar ao Senhor em orações, em súplicas, e por que não dizer em jejuns? É tempo de buscar ao Senhor. O texto nos diz que quando Mordecai tem conhecimento do que aconteceu, esse homem sai desesperado. E é interessante que este livro não cita o nome de Deus em nenhum momento sequer, mas todo ele é sobre Deus, todo ele é sobre as providências de Deus. E o texto vai nos dizer que Mordecai se coloca em pano de saco, começa a clamar, começa a se colocar numa situação de rendição, porque esta era a forma do povo judeu de expressar lamento e pedido de ajuda, pedido de socorro ao Senhor dos céus. Este homem poderia fazer qualquer outra coisa. Este homem poderia talvez fugir, esse homem poderia talvez apenas se lamentar. Mas não, a forma como ele se porta e se coloca nos diz muito mais. Quando Ester, vendo ele à porta do palácio e ele não poderia entrar por conta das suas vestes, manda um recado manda as roupas para que ele pudesse se trocar. E o que ele diz? Não vou fazer isso. Porque é tempo de buscar ao Senhor. Porque é tempo de súplicas. Se é verdade, meus irmãos, que é tempo de buscarmos ao Senhor, e esse é todo o tempo, há momentos que nós precisamos buscar ainda mais ao Senhor. Ainda mais precisamos insistir, ainda mais precisamos clamar e pedir as misericórdias dele. E Mordecai é um exemplo disso. Isso não serviu apenas para ele, serviu como exemplo para a própria Ester, porque em contato com Ester e dialogando com ela, ele se mostrou esperançoso, ele se mostrou com o desejo de ver aquilo que poderia ser a salvação do povo, como de fato aconteceu. Veja, nos versos seguintes, a partir do verso 16, veja a resposta de Ester a esta reação de Mordecai e aquilo que ele diz para ela. Vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Também jejuaremos. Meus irmãos, este é um exemplo que devemos seguir. Às vezes nós não recebemos porque não pedimos, e às vezes porque pedimos mal. E às vezes porque nós não estamos entendendo adequadamente o que estamos vivendo. É preciso buscar ao Senhor. Mordecai e Ester fizeram isso. Há lutas sendo travadas, meus irmãos. Se há lutas por serem pessoais muito conhecidas de mim, de você, ou talvez porque estão próximas, há lutas que nós precisamos regular o nosso foco para que possamos enxergar. Esses últimos dias têm nos reservado grandes lutas, e por isso é tempo de buscar também ainda mais ao Senhor por isso. Mas buscar ainda mais o Senhor por isso não é para nos amedrontarmos diante do cenário catastrófico que está diante de nós, das tristezas e das mazelas espirituais que encontramos, mas para que, vendo, possamos encará-las adequadamente. Os irmãos se lembram daquele episódio maravilhoso do servo Elias? Quem sucedeu Elias? Eliseu, eu esqueci o nome de Eliseu. O servo de Eliseu, 2 Reis, capítulo 6.
A Síria estava indo contra Israel. Só que tudo estava dando errado. Tudo estava dando errado. E o rei da Síria falou assim: o que está acontecendo? Não é possível. A gente vai atrás de Israel e eles conseguem fugir. O rei deles consegue se livrar. Aí falaram assim para o rei: rei, eles têm alguém lá especial, Eliseu. É dele que a gente vai atrás. Vamos pegá-lo e vamos acabar com essa história. E foram atrás. De repente, de manhãzinha, o homem, o servo de Eliseu, olha e vê uma multidão para atacá-los. Ele entra em desespero. Era real o problema? Era real. Poderia ser negligenciado? Não poderia ser negligenciado. Mas ele corre para Eliseu e Eliseu fala: olha, Eliseu ora e pede para que Deus abra os olhos dele. E isso de fato acontece. E o que ele enxerga? Cavalos e carros de fogo. E Eliseu então conclui dizendo: porque muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meus irmãos, se enxergamos adequadamente a realidade que nos encontramos e o que nos cerca, e as próprias aflições que nos somos acometidos, não é para que possamos olhar tudo isso e nos desesperarmos, mas tendo conhecimento delas, encararmos adequadamente. Você tem enxergado adequadamente? Você tem entendido quais são as lutas que você tem que travar e que você está travando, e quais são as lutas deste tempo? E você tem buscado os recursos adequados para guerrear estas lutas? Porque há vitória, meus irmãos, e há livramentos também nos esperando. Creia nisso de todo o seu coração, mas é preciso enxergar adequadamente. Meus irmãos, é tempo de buscar ao Senhor com temor e com coragem. Quando somos revestidos desse conhecimento de quem Deus é e o que Ele faz, o que Ele já fez na história, o que Ele continua fazendo, o que a palavra de Deus nos diz que Ele faz e o que Ele opera, nós nos enchemos de coragem e de fé. De coragem e de fé. Novamente, voltemos a Mordecai. Este homem, ele não só lamenta, esse homem não só jejua, esse homem não só pede as misericórdias de Deus através do seu comportamento, ele compartilha isso com outros, nesse caso com a sua filha adotiva, com a sua querida Hadass, que também da mesma forma é motivada, enxergando adequadamente a realidade, a ser corajosa, a ter um temor diferenciado, um temor maior. E uma das declarações mais lindas da Bíblia é essa que nós acabamos de ler, no verso 16. Acompanhe novamente, por favor, no final do verso. Depois irei falar com o rei, ainda que contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Meus irmãos, a nossa fé precisa ser uma fé amadurecida. Para encarar os desafios que temos, as aflições deste tempo e as grandes lutas que precisamos travar. E precisamos fazer isso com temor e coragem. E isso são coisas que vêm a partir da palavra de quem Deus é. Não tente lutar e guerrear com as suas próprias lutas, com as suas próprias forças. Não tente guerrear com a sua sabedoria, com as suas qualificações pessoais, mas lute com as armas espirituais, se enchendo de fé, de vigor, de extraordinário temor, porque aí, meu irmão, você estará preparado para a batalha, para a guerra. De outra forma, você terá um medo alongado. De outra forma,
você guerreará mal. De outra forma, você se desanimará. De outra forma, diante das dificuldades, você não terá perseverança, você não perseverará. Quando Mordecai começa a falar com Esther e dizer para ela: Esther, olha, tudo bem, se você não quiser fazer isso, Deus enviará livramento de outra forma, de outra maneira. Meus irmãos, que fé, que convicção. E não é esta convicção que eu e você devemos ter? Quando os obstáculos aparecem, não é para olharmos para os obstáculos e dizer: ah, tá bom, foi bom até aqui, fazer o quê? Não, meus irmãos, é para saber que Deus continua no controle. Mesmo que naquele momento você não enxergue a solução, mas Ele estará trabalhando. Os evangelhos vão nos dizer então que Jesus, falando acerca do trabalho que Deus opera entre nós, vai dizer: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Não dormitará o Senhor, certamente Ele não dormirá, nos diz o Salmo. Ele está trabalhando. E este livro, esse texto está nos apontando para um Deus que é soberano, que está conduzindo a história. E às vezes, meus irmãos, Ele se revela em esplendor. Às vezes a sarça arde, às vezes o milagre está à vista de todas. Outrora, Ele está trabalhando em silêncio. Ele está tecendo. Ele está movimentando as situações, as pessoas e as circunstâncias para que os seus propósitos sejam cumpridos. E se nós não entendemos isso, se nós não conhecemos o Senhor como Ele é, como Ele trabalha, como Ele age, nós não guerreamos de forma adequada. Nós nos apavoramos. Ah, mas se nós entendemos adequadamente, se nós o buscamos, nós ficamos em paz. Nós ficamos em paz. Veja o que nos diz Tiago, no seu primeiro capítulo, a partir do verso 2: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Meus irmãos, como é dito, soldado que tem medo de morrer não vai para a guerra, não sai para a guerra. E isso não é para nos assustar, de novo, isso é para nos colocar na posição adequada que devemos estar, porque o nosso Deus é poderoso, Ele está trabalhando, Ele age, Ele envia livramentos, mas se não enviar, se Ele escolher de qualquer outra forma, nos fazer passar por uma ou outra situação, ou se perecer, nós com toda a convicção diremos, como esta mulher disse: se perecer, pereci. Porque há uma confiança maior dentro de nós. E o que é que vence o mundo, meus irmãos, senão a nossa fé? Ah, meus irmãos, é dessa maneira que eu quero viver. É desta maneira que eu quero viver, esta maturidade que devemos alcançar. Por isso, sim, devemos buscar o Senhor. E nessa busca pelo Senhor, a coisa mais linda, meus irmãos, é que Deus usa miseráveis como eu e você, miseráveis homens que somos. Todo esse projeto que se desenrola aqui neste livro, Deus vai usar pessoas como Mordecai, como Esther,
para cumprir os propósitos dele e de tantos outros. Veja que coisa maravilhosa, Deus nos faz participantes daquilo que Ele está fazendo. O Senhor do universo nos faz participantes disso. Por isso, devemos buscar o Senhor também para sermos usados por Ele. O que acabamos de cantar nesta última canção? Fale para as pessoas, para a cidade. Anuncie. Diga quem é este Deus, que há cura no nome dEle, que há solução, que há respostas. Mordecai foi um instrumento poderosíssimo nas mãos do Senhor, porque buscou, porque temeu. Esther, porque em contrição entendeu que deveria avançar com coragem e com fé, independente das lutas que enfrentaria, ou até mesmo da morte. E eu e você estamos avançando, meus irmãos? O que tem nos parado? O que tem travado a nossa caminhada? Por que temos desanimado? Por que temos desistido das lutas? Veja, olhe quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. Por que não fazer mais? Por que não avançar mais na obra missionária? Por que não avançar mais nos ministérios? Por que não avançar mais em tudo que pode ser feito através das minhas e das suas mãos? Porque Deus está fazendo uma grande obra. E como nos encontramos? Porque, meus irmãos, se não passar pelas nossas mãos, passará por outras. Ah, meus irmãos, mas eu quero que dessas muitas mãos, as minhas se encontrem também com a mão no arado. E assim deve ser com você também. É tempo de buscar o Senhor. Buscá-lo como devemos buscar, na medida que Ele nos ensina, na proporção e na intensidade. Buscar, porque este tempo é um tempo de muitos desafios. Você precisa enxergar isso adequadamente. Não pense que a vida está se desenrolando apenas. E Deus quer te usar, quer me usar também nesta obra. Abaixe sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Tenha um momento de reflexão. Talvez você não esteja considerando o Senhor para o que se passa na sua vida, para as suas aflições. Talvez porque você pensa que não tem mais jeito. Já que você recebeu uma resposta negativa, não existe um outro caminho. Logo você pensa, acabou. Veja essa história. Nos mostrando que Deus abre caminhos onde não há, que Ele reverte as situações. Ele muda os corações. E Ele está trabalhando por você também, meu irmão. Mas Ele quer ser enxergado, Ele quer ser buscado, Ele quer ser conhecido. Por isso é tempo de voltar, é tempo de buscá-lo, de conhecê-lo, de desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para ti. E siga com coragem. Às vezes os desafios estão diante de você e você não tem insistido, avançado, assumido aquilo que você pode assumir por medo, por estar fraquejando, mas há poder dispensado dos céus, do Espírito Santo sobre a sua vida para você avançar. Há poder dos céus. Então avance, meu irmão, avance.
Porque Deus está fazendo muita coisa entre nós. E Ele também quer te usar.